Preparem-se para conhecer os podres por trás da gigante Nestlé. Vamos revelar os fatos por trás das trágicas mortes infantis por causa dos suplementos da Nestlé. E mais, ainda trabalho escravo infantil. Já, tudo sobre isso. Crianças inocentes foram exploradas, tudo em busca de lucro da empresa, causando assim protesto e indignação. Descubra também como a Nestlé foi pega desviando água potável em países e comunidades carentes e revendendo elas para as mesmas pessoas. E em 1966, a Nestlé nasceu e por trás da sua fundação há uma história bem interessante de um visionário. À medida que o tempo passou, a Nestlé viu suas oportunidades se expandirem, conquistando assim novos mercados ao redor do mundo. No entanto, esse crescimento não aconteceu sem desafios, não. A empresa também enfrentou questões complexas, que ficou escondida por vários longos anos. E ao cruzar as fronteiras e conquistar territórios em diferentes países, a Nestlé se consolidou como uma figura importante na economia global, exercendo assim a influência nas políticas, regulamentações. A sua dimensão e variedade de suas marcas moldaram sim o cenário econômico-político em várias nações. Mas ao buscar expansão e lucro, a empresa se viu envolvida em polêmicas relacionadas à promoção de suas fórmulas infantis em países do terceiro mundo, utilizando táticas de marketing questionáveis. Isso é lógico, né? Gerou protestos e boicotes ao redor do mundo. E como se não bastasse, a gigante também esteve no centro de controvérsias por acusações de trabalho infantil e também explorações de recursos naturais. E diante de tantas críticas, como a Nestlé respondeu? E quais foram as consequências de suas ações? E essas questões nos convidam a refletir sobre o papel da empresa e a importância de uma atuação ética e responsável no cenário global. E eu vou te explicar isso agora. Mas antes, vamos voltar no tempo, no início do seu nascimento? A história da Nestlé é uma jornada fascinante de empreendedorismo, inovação e alcance global. Tudo começou em 1866, na cidade de Suíça de Vevey, quando o visionário farmacêutico Henri Nestlé desenvolveu então uma fórmula infantil. Seu objetivo era encontrar uma solução nutritiva para combater a alta mortalidade infantil da época, causada pela falta do acesso ao leite materno. O nome Nestlé possui um significado profundo em várias línguas, como alemão e francês, remetendo à ideia de ninhar, ou seja, alinhar, simbolizando cuidado e proteção, assim como um pássaro acolhe seus filhotes no ninho. Essa escolha, no entanto, reflete a genuína preocupação do seu fundador em cuidar das crianças por meio dos seus produtos. A primeira criação da Nestlé foi a famosa farinha láctea, uma fórmula revolucionária que combinava leite de vaca em pó, farinha de trigo, açúcar e vitaminas essenciais. Essa inovação rapidamente ganhou popularidade e reputação por sua qualidade e benefícios nutricionais, contribuindo assim para salvar vidas de crianças em todo o mundo. E durante o século XX, a Nestlé cresceu muito, além das fronteiras suíças, estabelecendo-se em outros países europeus e também nos Estados Unidos. E sempre esteve à frente quando o assunto é inovação, introduzindo os produtos como leite condensado, que desempenhou um papel significativo na evolução da indústria alimentícia. Além disso, a Nestlé foi a pioneira em estratégia de marketing, utilizando táticas publicitárias agressivas e mascotes carismáticos. E quem não lembra do mascote Quick, o coelhinho dos desenhos animados, para assim estabelecer uma conexão emocional com seus consumidores? Atualmente, a Nestlé é uma multifuncional de grande porte, presente em todos os países com um vasto portfólio de mais de 2.000 marcas dos seus produtos, abrangendo bebidas, desde chocolate, cafés, cereais, até produtos de cuidado com a saúde e também de animais de estimação. No entanto, essa trajetória de sucesso também tem sido acompanhada por críticas e desafios éticos que a empresa vem enfrentando,
e buscando adaptar-se às mudanças sociais e ambientais. E uma das coisas que chamou muita atenção na história da companhia foi a forma como eles promoveram suas fórmulas infantis em países em desenvolvimento. Isso aconteceu nos anos de 1970, quando a empresa decidiu se expandir para essas regiões, em busca de novos mercados. Eles queriam então convencer as mães a usarem as suas fórmulas, em vez de amamentar os seus bebês. Essa estratégia, é lógico, gerou muitas polêmicas e críticas. Eles então apresentaram as fórmulas como uma opção moderna e melhor para o leite materno. As propagandas eram lindas, mostrando bebês saudáveis e mensagens que faziam parecer que usar as fórmulas era mais elegante e prático. O problema é que essas campanhas aconteciam em lugares onde as pessoas tinham pouca informação sobre os benefícios da amamentação e pouco acesso e cuidados médicos. E isso causou muitos problemas e críticas à empresa. E com o propósito de enganar as mães nesses países em desenvolvimento, eram divulgados falsos benefícios de suas fórmulas infantis. Para isso, contratavam vendedoras que se passavam por enfermeiras e visitavam comunidades locais. Então elas diziam às mães que os produtos eram melhor que o leite materno e, para convencê-las, davam uma amostra do produto. O problema disso tudo é que o leite das mães secavam e era aí que elas precisavam de mais produto, pois a mãe, além de não ter o leite para amamentar o seu filho, ficava em apuro com os bebês, que estavam com fome. E foi assim a estratégia da Nestlé. Muitas delas não tinham nem recursos para comprar a quantidade necessária. E foi aí que começou a confusão, porque elas precisaram diluí-la em água. E muitas delas não tinham recursos. As águas eram contaminadas e causou, além de muitas doenças, até mesmo morte para os bebês. Essas ações foram muito criticadas por grupos de saúde e ativistas em todo o mundo. E em 1977, a organização britânica War Watch iniciou uma campanha denunciando a Nestlé e pedindo regras mais rígidas para a empresa e também para a comercialização de suas fórmulas infantis. O boicote dos produtos da Nestlé também se espalharam por diversas partes do mundo. E um ano depois, durante uma audiência pública no Senado, a verdadeira extensão de crimes foi exposta. Um senador então questionou um executivo da empresa sobre a responsabilidade de promover a fórmula infantil em lugares pobres, onde não havia água limpa. A resposta foi covarde e o executivo afirmou, aspas, não podemos ter essa responsabilidade, fecham aspas. Com o tempo, é lógico, a Nestlé foi pressionada a alterar suas táticas e adotar medidas para promover o aleitamento materno. A empresa eventualmente concordou em seguir o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, uma resolução da Organização Mundial da Saúde que visa proteger o leite materno. Como a pressão era alta, a empresa, é lógico, deu um passo para trás. Mas vejam, apenas quando os danos superaram os lucros. E a questão do trabalho infantil também foi um grande problema para a gigante, especialmente na sua cadeia de suprimentos de cacau. Porque durante muitos anos a empresa foi acusada de não fazer o suficiente para combater a exploração de crianças nas fazendas de cacau, onde o trabalho infantil era comum. Essas acusações trouxeram à tona sérias preocupações sobre a responsabilidade social da Nestlé e também a sua falta de ação para proteger os direitos das crianças envolvidas em suas produções de cacau. E as fazendas de cacau, principalmente localizadas na África Ocidental, tornaram-se então um ponto crítico dessa questão, porque muitas das vezes crianças eram forçadas a trabalhar em serviços pesados e correndo até mesmo risco de vida. Além do que, estavam privadas de sua educação e expostas a condições inaceitáveis. E com o tempo, documentários e denúncias vieram à tona. E em 2000, um documentário da BBC estimou-se que 15 mil crianças trabalhavam nas fazendas de cacau da Nestlé, na Costa de Marfim.
E essa realidade cruel chocou o mundo e gerou indignação contra a Nestlé e também em outras empresas envolvidas na indústria do cacau. E sob pressão e para apaziguar os ativistas, a empresa anunciou que utilizaria o cacau de comércio justo na produção do Kit Kat. No entanto, muitos ativistas consideraram isso apenas uma fachada e que esse acordo era apenas para acalmar os ânimos dos envolvidos. E de certa forma, eles estavam corretos, porque em 2020 a empresa decidiu encerrar completamente o acordo de comércio justo do Kit Kat e se juntar à Aliança das Florestas Tropicais, mudando assim seu foco para a questão das mudanças climáticas, que estava em evidência naquele momento. Outra controvérsia que afetou a Nestlé foi a questão da escassez da água. A empresa enfrentou críticas por suas práticas de extração de água em várias regiões do mundo, onde a escassez de recursos hídricos é uma preocupação ambiental e social. Na Califórnia, por exemplo, durante uma grave seca, a Nestlé estava retirando bilhões de litros de água na Floresta Nacional de São Bernardino e engarrafando para vender, pagando apenas uma quantia muito pequena pelos direitos de exploração. Essa ação levantou muitas críticas e preocupações sobre a exploração dos recursos naturais em tempos difíceis. No Paquistão, a situação não foi diferente. A Nestlé foi flagrada desviando água potável às cidades que já enfrentavam escassez de água e, pasmem, revendendo-as para as mesmas pessoas afetadas. Isso é lógico, foi muito sério, pois a água é um recurso essencial para a vida e a ação da empresa causou ainda mais problemas para a comunidade, que já estavam lutando para ter acesso à água limpa e segura. E essas ações levantaram uma questão essencial. A água não deveria ser um recurso de direito humano? E por que empresas como a Nestlé não são consideradas infratoras da lei ao explorar essas águas nas comunidades carentes? A Nestlé respondeu essa pergunta de uma forma que refletia sua posição e seu caráter. E ao ser questionado sobre o assunto, o CEO Peter Beckman disse que a ideia da água ser um direito humano é extrema, ou seja, para ele, a água deveria ser tratada como uma mercadoria, sujeitas às leis do mercado. Outra acusação contra a empresa está relacionada à poluição plástica. A Nestlé é considerada uma das piores poluidoras de plásticos do mundo, ficando atrás apenas da Coca-Cola. Embora o site da empresa alegue um compromisso de longa data com a sustentabilidade, diante da quantidade impressionante de embalagens plásticas que eles fabricam. Conclusão: ao refletirmos sobre a história da Nestlé e suas controvérsias, nos deparamos com várias questões em aberto. A empresa enfrentou inúmeras críticas e desafios ao longo do tempo. E em uma tentativa de melhorar a sua imagem, a Nestlé inaugurou o Institute of Park Sciences em Lausanne, na Suíça, com o objetivo de tornar todas as suas embalagens reutilizáveis ou recicláveis até o ano de 2025. Além disso, após anos de críticas relacionadas a produtos que contribuem para a obesidade e diabetes tipo 2, a empresa está trabalhando para reduzir fórmulas com redução de açúcar, sem gordura saturada e sal. A empresa diz que está tomando medidas para abordar algumas questões levantadas, como o trabalho infantil em sua cadeia de suprimentos e a gestão sustentável da água. No entanto, é válido questionar: será que essas medidas são verdadeiras? Dado o seu histórico, não serão suficientes, né? Para saber se isso realmente é verdade ou não, devemos nos perguntar: até que ponto essas empresas podem agir de forma independente, sem levar em consideração as consequências de suas ações? E vocês já conheciam a história da Nestlé? Deixe aqui nos comentários também. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, que assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Muito obrigada a todos, até mais com outro vídeo.